Boa noite, jovens adoradores. Estou aqui com muita alegria no meu coração, com essa possibilidade de poder trazer essa palavra para vocês. E eu quero, juntamente com esse fundo, essa música maravilhosa, falar, da fé, falar de crer, falar de conquistar. Seja glória, porque Deus ele tem nos levantado a conquistar. E eu creio que o que vai nos levar a conquistar é a fé que nós temos em Cristo. Eu quero convidar a vocês, cada um de vocês, estarem atentamente atentos ao que vai falar aqui. Hoje à tarde eu coloquei um versículo no Facebook e eu mesmo não sabia que eu estaria trazendo a palavra dentro disso. Mas aprove Deus providenciar tudo isso. E o versículo que eu coloquei na internet está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Preste bem atenção nesse versículo, pois eu creio que esse versículo ele vai mexer com você nesta noite. E esse versículo ele vai te estimular a praticar a fé. Mas esse versículo ele vem falando de um jovem lunático que a todo tempo os demônios pegavam ele e jogavam ele de um lado para o outro, porque querendo matá-lo. E chegou um momento que Jesus foi ter com o pai dele, depois de até os discípulos estar ali, não conseguir resolver nada. No versículo 21 diz assim: e perguntou o pai dele, o pai desse menino, quanto tempo há que lhe sucede isto? Perguntou Jesus ao pai dele. E o pai dele lhe disse: desde a infância. Olha só, desde a infância os demônios se manifestavam naquela criança e maltratavam aquela criança. Versículo 22, e muitas das vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Olha só qual era a intenção dos demônios. Não diferente nos dias de hoje. Cada um de nós temos visto o que o diabo ele tem feito. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não tem nenhum compromisso com a verdade. E nos dias de hoje não tem sido diferente. Quantas pessoas sendo destruídas, quantas famílias sendo destruídas. Mas o que me chama a atenção nesse versículo é quando diz aqui: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, falou o pai do menino, e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Não existe impossibilidade para Jesus. A impossibilidade vem com relação à tua fé. Se você tem fé, vai acontecer. Se você não tem fé, é impossível. Mas eu quero estar tratando mais ainda com cada um de vocês. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha o que Jesus vem falando. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você tiver fé, por mais que você morra, você vai viver. Mas eu quero falar de algo também. Se você tiver fé, se tem áreas da tua vida que você vê que está morta, pode ter certeza, se você tiver fé, essas áreas da tua vida vai reviver. Hebreus 11:1 também diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é isso. Por mais que você veja na tua vida áreas de morte, na tua família áreas de morte, situações que aos teus olhos você veja, pô, isso aqui é impossível. Mas pela fé, a fé, você não consegue olhar a situação como está de morte. Mas pela fé você vê aquela morte se ressuscitando. No lugar daquela morte você vê vida, porque a fé te leva a isso. E a fé em Cristo, você vê tudo isso sendo transformado.
Hebreus 10:38 também diz assim: mas o justo viverá de fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha só, olha o que Jesus quer de cada um de nós. Que nós tenhamos fé. Porque se nós não tivermos, se o Senhor vê em nós que falta fé, e se nós nos recuar, o próprio Senhor ele não tem prazer em nós. Então o Senhor nos dá a condição de ter fé. O Senhor nos dá a condição de conquistar. O Senhor nos dá a condição de ser vitorioso. A fé é isso. É ter certeza absoluta, sem duvidar, em momento algum no seu coração, no seu pensamento, que a sua cura ou desejo já aconteceu antes mesmo que você veja os resultados no seu corpo ou na sua vida. Você com fé, né? Mas o mundo fala, mas, né? Como já vi blusas, fé, mas fé em quem, né? A nossa fé em Cristo. Ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades e dores. Ele levou sobre ele a nossa morte. Ele levou sobre ele as nossas maldições. E a palavra de Deus fala que nós fomos livres de tudo isso. Nós temos condição de vencer tudo isso, porque Jesus venceu em nosso lugar. E eu quero falar algo de vocês, eu quero ser bem rápido. Algo na minha vida que aconteceu, a minha e da minha esposa. Chegou um tempo que nós não conhecíamos a Cristo. E nós casamos. E o sonho de todo casal, né, constituir a família, é ter um filho. E nós tentamos, minha esposa engravidava, perdia. E eu vinha do espiritismo. Eu não conhecia Cristo, achava que conhecia. E chegou um momento que, depois de 2 gravidez perdidas, depois fomos para a 3ª gravidez de gêmeos, foi perdido. Ela engravidava, chegava aos 3 meses, ela tinha um aborto retido e não ia à frente. Nós não sabíamos o que mais fazer, o dinheiro não tinha condições, o nosso conhecimento não tinha condições. O próprio diabo falou que nos daria esses filhos gêmeos, mas quando minha filha estava para perder e depois perdeu, minha esposa, simplesmente minha esposa voltou nele lá e ele falou que ele não tinha poder, quem tinha poder era Deus. Foi aí que nós, através de umas irmãs, num determinado momento daquela época, depois de tanto nós sofrermos, teve uma oração na minha casa e aqui nós aceitamos a Jesus Cristo. A partir dali, Jesus Cristo nos prometeu, através de uma visão, que nos daria um filho. E após isso, nós tivemos mais uma perda, mas nós já estávamos com Cristo, onde ela mesma, minha esposa, falou que ela tendo ou não um filho, ela não largaria a presença do Senhor. Eu creio que a 4ª perda foi até um teste para nós mesmos, não para nós mostrarmos alguma coisa a Deus, porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe até onde nós podemos ir, Ele conhece as nossas dificuldades, nossas debilidades, mas foi ali um teste, uma prova para a gente mesmo, o que nós queríamos. Então nós perdemos a gente na presença de Deus. Só que chegou um momento na nossa vida que eu estava no trabalho e minha esposa, ela teve um sonho. Nós tínhamos já o quarto tudo pronto, tudo comprado, o quarto tudo pronto. E chegou um momento da nossa vida que eu estava no trabalho e minha esposa, ela teve um sonho. E nesse sonho ela ouviu novos convertidos. Ela viu uma voz nitidamente falando a ela, para que ela fosse procurar a doutora Fátima. E prontamente ali, depois daquele sonho, ela acordou e me ligou para o meu trabalho, onde eu estava. E ela falou comigo com relação a esse sonho. E simplesmente eu, sem condições nenhuma, falei para ela procurar no livro do plano de saúde para ver se havia alguma ginecologista, né, com esse nome, alguma doutora com esse nome. Só que o nosso Deus, ele é um Deus que não há confusão. Nosso Deus, ele não nos deixa embaraçado. Tudo é comprovado, tudo ele faz para que você entenda.
Nosso Deus, ele é simples. E prontamente depois de ela ter desligado o telefone, uma colega minha, com uma distância de uns 50 metros, ela conversando com a outra colega, falou que ia aproveitar o dia chuvoso e aproveitar para ir no consultório da doutora Fátima. Eu ali escutei aquela voz que veio ao meu ouvido, a voz dela veio ao meu ouvido com uma nitidez clara, algo de Deus mesmo. E eu fiquei até, posso dizer para vocês que eu fiquei até meio assustado com relação àquilo. Aí eu liguei para minha esposa para confirmar o nome mesmo. E eu falei com relação a essa doutora. Eu falei, só vou confirmar aqui se realmente essa doutora é ginecologista, né? Porque a doutora apareceu, eu vou perguntar a colega. E assim eu fiz, eu perguntei a colega, o nome da colega é Eliane, eu perguntei, Eliane, qual o nome? Essa doutora, qual o nome dela? Falou que Fátima Nolasco. E falei, ela doutora de quê? Aí ela foi confirmou, ginecologista obstetra. Eu falei, meu Deus. Aí liguei para minha esposa de novo, falei, ó, encontrei a doutora aqui. No mesmo dia, no mesmo momento, Deus, ele é fiel. E prontamente ali, perguntei onde que era o endereço, na Rua Toronto, ali em Padre Miguel. E eu vi qual eram os dias dela. E eu fui no dia que ela estaria lá. Pegamos todos os nossos exames que a minha esposa fez, ultra, tudo. E fomos até ela. Chegando lá, nós vimos aquele consultório muito cheio, muitas mulheres lá grávidas lá. Chegou a nossa vez, nós entramos no consultório dela. E levamos todos os exames. E ela perguntou naquele momento ali, falando com a gente, né, o que nós precisávamos. Tal. Nós explicamos todo o histórico todo da minha esposa, de perdas. E num determinado momento aquela mulher perguntou, depois de perguntar a gente algumas coisas, perguntou, vem cá, quem foi que indicou vocês a virem aqui? Aí foi que nós falamos aquilo que aconteceu, né? Que minha esposa teve um sonho e nesse sonho aquela voz falava para que nós procurássemos a doutora Fátima, e era ela. Ela prontamente nos levou do lado de fora do consultório e mostrou todas aquelas mulheres que estavam ali, e ela ali falou que assim, oh, vocês estão tudo louco, e vocês também são loucos igual essas mulheres que chegam aqui dizendo que Deus mandou para cá. E ali nós vimos ali a mão de Deus, confirmação de Deus tudinho. Aquela mulher começou a tratar da minha esposa engravidou, e a gravidez foi tudo uma bênção, tudo confirmado por Deus. Chegou um momento, nas 38 semanas, quero me apressar aqui, nas 38 semanas, a minha esposa deu a apresentação do líquido amniótico em excesso e fizemos o exame, apareceu, a doutora ficou preocupada e ela mandou que fizesse em outro lugar porque ela não estava acreditando no que tinha acontecido. Fomos fazer em outro lugar e deu a mesma coisa. E nós fomos, depois disso eu tinha que levar em seropédica esse exame. Nós pegamos o resultado na sexta-feira e no sábado de manhã teríamos que ir para a seropédica. Nós oramos de sexta para sábado. O Senhor me deu um sonho na madrugada de sexta para sábado para que nós fizéssemos esse parto no domingo. Independente de qualquer coisa que fosse feito no domingo. Prontamente nós fomos para o consultório em seropédico e a doutora olhou aquele exame, confirmou que estava em excesso, que teria que fazer esse parto com mais urgência. E ela foi olhar para a agenda dela e viu que ela tinha 3 partos na segunda-feira. E ali, quando ela falou que marcaria para segunda-feira, eu falei, doutora, o mesmo Deus, o meu Deus que nos levou até a senhora, ele me deu um sonho e falou para que tirasse no domingo. E ela ali, tentando se recusar naquele momento ali, mas falei, doutora, o mesmo Deus que nos levou até a senhora mandou tirar no domingo. E ainda falei mais ainda, a senhora vai ver a mão de Deus nesse parto. E ela ali, vocês com esse negócio de Deus, mas vou fazer. Ela teve que ir lá só para fazer o parto da minha esposa no domingo. E foi tudo preparado, quando chegou lá, ela preparou, ela com toda a preocupação por causa do histórico da minha esposa de perda. E minha esposa com maior calma, foi levado para dentro do centro cirúrgico e chegou lá, preparou ela todinha. E quando foram fazer a cirurgia, quando deu aquele corte, subiu uma água como um lodo que saía da barriga da minha esposa. E ali nasceu a minha filha.
E aquela doutora, depois de fazer o parto, ela abraçou a minha sogra e falou: ó, se eu não tiro hoje, essa menina não tinha nascido e poderia complicar até a vida da Carla. Eu quero falar para vocês algo de muito lindo. Deus, Ele tem projetos poderosos para a nossa vida. Mas cada um de nós só vamos conquistar se nós tivermos fé. E eu quero falar para vocês algo. Para fechar aqui, Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Deus, Ele conhece as tuas necessidades. Deus conhece os teus sonhos, os teus projetos. Agora, tome posse da palavra de Deus. Tome posse das promessas de Deus. Coloque a tua fé em prática. Nada é impossível àquele que crê. Não foi impossível para nós. Hoje nós temos 2 filhas. Frutos da promessa de Deus. Nós cremos e nos apossamos. Agora, se aposse de tudo aquilo que Deus tem prometido a você. A palavra de Deus, ela contém milhares de promessas para cada um de nós. E há milhares de promessas para você. Nada é impossível aquele que crê. Só creia. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Tome posse, porque Deus, Ele te ama, Ele te escolheu, te separou, e Ele quer fazer você feliz. Ele quer te restaurar, Ele quer te curar, Ele quer te transformar. Creia, tenha fé, porque nada é impossível àquele que crê. E eu quero orar com você nesse momento, para que Deus fortaleça, Deus restaure a tua vida, Deus te estimule a você colocar em prática a fé. Senhor Deus, toma nas tuas mãos, Senhor da glória, essas vidas que está me ouvindo nesse exato momento. Senhor da glória, fortalece, Senhor da glória, a vida deles. Toma cada um deles nas tuas mãos, fortalece a fé dos teus filhos. Meu Pai amado, que eles venham colocar em prática a fé. Meu Pai amado, que eles venham, Senhor da glória, em nome de Jesus, tomar posse tudo aquilo, Pai amado, que eles creem. Senhor da glória, Tu és fiel. E a maior promessa Tu já deu. Tu deu Jesus Cristo para nós como promessa, para nos resgatar, para nos restaurar, Senhor da glória. E a Tua palavra diz mais ainda: buscai primeiro o Teu reino e a Tua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando nós começamos a fazer isso, Senhor, o Senhor nos acrescentou, o Senhor nos deu filhas, o Senhor nos deu prosperidade, o Senhor nos deu paz, o Senhor nos deu amor, o Senhor nos deu alegria, Senhor da glória, meu Pai amado, porque temos buscado a Tua face de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Assim eu profetizo sobre a vida desses jovens, em nome de Jesus. Amém. Tomo posse em nome de Jesus.